E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos dar início então à nossa aula aí dinâmica do espectro de gotas na atmosfera. Essa aula é a última da segunda unidade, né, e também cai na prova de segunda-feira agora, né? Então, esse tema aí também vai estar na prova, né, e teremos uma lista de exercícios também, a lista da unidade 2 que vai contemplar, né, essas questões aí. Então vamos lá, essa aula é uma aula relativamente simples também, né, pessoal? Nós vamos aqui basicamente tratar dos efeitos, né, atmosféricos e a sua influência na questão da qualidade da aplicação, certo? Então nós vamos trabalhar a questão de estabilidade atmosférica, conceituá-la, né? Falar aí quais seriam os principais problemas relacionados a essa condição. Vamos falar também sobre os ventos, o binômio temperatura e umidade e também algumas, né, características, alguns ajustes que nós podemos fazer na aplicação visando aí a redução da deriva. E para iniciar tudo, né, vamos fazer uma breve introdução, pessoal. Então a gente já tem trabalhado esse tema, né, de aplicação aí alguns dias já, né? Então, nós sabemos aí que as aplicações de defensivos, né, dependendo da natureza, ela vai ter uma janela curta para você fazer. Por que que essa janela é curta? Às vezes o inseto, né, a população do inseto que é praga na cultura deve ser controlada rapidamente, né, para não produzir dano econômico, né? Então, às vezes a gente tem, de fato, né, um período muito curto para entrar fazendo o controle químico na lavoura. Então, vamos pegar esse curto, né, intervalo de tempo que a gente tem que fazer um determinado controle e imaginem que nesse tempo disponível nós não temos condições adequadas para aplicação, né? Então, esse intervalo que já é curto, ele acaba ficando mais curto ainda porque nós vamos ter que buscar, né, a condição atmosférica que seja adequada, né? Então, por isso é muito importante estudar aí a questão das condições atmosféricas, né, e os seus efeitos na aplicação, né, pessoal? Então, todo profissional que é da área agrícola, deve ter, né, é desejável que ele tenha um bom entendimento aí sobre as condições atmosféricas e saber como ela vai influenciar determinado tratamento, né? Então, é, esses conhecimentos, né, saber sobre esses parâmetros aí vai auxiliar muito naquela questão de planejar a atividade, né? E uma atividade bem planejada, ela vai garantir, né, que essas aplicações sejam feitas aí de forma satisfatória, né? Buscando sempre eficiência e com o menor dano ambiental possível. Sabemos também, né, que para fazer uma boa aplicação não é necessário molhar uma planta completamente, né? Simplesmente verter o conteúdo, né? Então aí tem a questão dos conceitos de eficiência e eficácia, né, pessoal? Então já foi, inclusive na aula anterior, abordada essa questão do, do tamanho de gotas, né? Então nós temos aqui diferentes tamanhos de gota, né? Gota fina que vai até gota aí classificada como extra grossa, né? E os efeitos, né, que cada tipo de gota aqui, cada classe de tamanho de gota vai produzir em termos de aplicação, né, pessoal? Esse eixo de cima aqui, nós estamos pensando em litros por hectare, na verdade está galões per acre, né? Mas a gente poderia pensar aqui em função de litros por hectare. Então, a gente deve selecionar, né, o equipamento e também configurar esse equipamento, né, pensando aí na substituição de pontas e tudo, né, para conseguir, né, garantir a deposição adequada do produto, né, no alvo. Essa deposição, né, conforme já foi mencionado em algumas aulas, ela não é necessariamente, né, a mesma para cada tipo de produto, né? Dependendo do produto, do ingrediente ativo, né, nós temos que padronizar o quanto vai chegar na planta para que aquele produto chegue numa concentração suficiente, né, para produzir o seu efeito, ok? Já foi mencionada a questão
da busca, né, recente aí pela redução do tamanho redução do volume de aplicação, no caso, né, carregar menos cauda por hectare. Isso é muito interessante nos dias atuais, pensando nas novas plataformas aí, como o drone, né? Então a gente deve pensar na questão aí dessa redução de cauda, né? Só que é lógico que vem, né, junto com uma série de vantagens de reduzir a quantidade de cauda, a gente tem alguns problemas, né, principalmente em relação à deriva, né? Deriva e evaporação. Quando a gente parte para trabalhar com gotas menores, né, nós temos essa problemática. Gotas muito finas aqui, ó, se eu reduzo, né, volume de aplicação, nós vamos produzir uma gota que é muito suscetível à deriva, muito suscetível à evaporação, né? Então esse é o principal problema aí que às vezes a gente tem encontrado nessas aplicações contra baixo volume, né? E a gente sabe que o tamanho de gota, né, ele tem uma relação então muito forte com essas condições atmosféricas, por isso que a gente tem que analisá-las de acordo, né? Porque a falta de critério durante uma aplicação, se a gente não analisar, não levar em conta esses parâmetros, nós podemos, né, prejudicar muito, né, não só a qualidade da aplicação, de fazer uma aplicação, no caso, ineficiente e ineficaz, né, mas também nós estamos pensando em contaminação ambiental, né, como já foi mencionado aqui no início da disciplina, essas gotas elas podem sofrer deriva e se acumular na atmosfera, acumularem no solo, na água também, né? Então, isso aí reforça, né, a questão do cuidado que nós devemos ter durante a aplicação, né? Principalmente, né, dentro do que nós vamos ver nessa aula de hoje, que são as condições atmosféricas. O que que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar a respeito de estabilidade atmosférica, saber, né, questão de como a atmosfera vai se comportar, né, durante o período da aplicação. Vamos falar também a respeito do vento, né, tanto da velocidade, a direção e também a turbulência do vento, quais são os efeitos que ela terá na aplicação. E fechamos aqui com o binômio, né, temperatura e umidade, ok? Então vamos entrar no primeiro item, né, que é a estabilidade atmosférica. Acredito que boa parte de vocês já devem ter feito a disciplina a ENGE 212, né, ou a 213, que são as disciplinas de meteorologia, né? Então, algumas coisas que eu vou comentar aqui, provavelmente vocês já tenham visto lá nessas disciplinas, ok? O que é a estabilidade atmosférica? É um parâmetro que mede a tendência, né, que a atmosfera tem em resistir ou permitir a movimentação vertical do ar. Ok, pessoal? Até foi apresentada essa foto aqui, né, de uma chaminé de uma indústria que vai, né, ser bom para refrescar aí a mente de vocês. Pessoal, o que que acontece, né? Quando o Sol nasce, né, ele começa a aquecer a superfície da Terra, né? E por convecção, a superfície da Terra vai aquecer o ar, né, que está mais próximo a ela, ok? Então, nós teremos uma condição que o ar, né, próximo à superfície, ele vai ter uma temperatura maior, vai se expandir e com isso terá uma menor densidade. E nós sabemos, né, que o fluido, né, no caso o ar com maior densidade, ele tende a descer e o ar com menor densidade ele tende a subir, né? Então, essa aí é a movimentação vertical que foi mencionada agora no início desse slide, né? Então, o solo, ele, ao receber a radiação solar, ele aquece e por estar em contato direto, aquela massa de ar próxima ao solo ali, em contato direto, ela vai aquecer, né? E na medida que aumenta-se a temperatura nessa camada, o ar tende a subir, né? Então, é essa a movimentação vertical que nós estamos tratando aqui, pessoal. Essa estabilidade atmosférica,
ela exerce muita influência aí, né, tanto no movimento como na concentração dos defensivos que estão dispersos na atmosfera. Basicamente, nós temos aí três estados atmosféricos para passar para vocês aqui, né, em relação à estabilidade. Nós temos o estado neutro, ok? O estado instável e o estado estável, certo? Então é bom para vocês terem isso em mente, né? Principalmente lembrar dessa questão de como é feito o aquecimento do ar, né? Como ocorre o aquecimento do ar atmosférico, para a gente entender essas condições aqui, ok? Vamos então aqui para a primeira condição, que é o estado neutro. Ok, pessoal? Nessa condição, a atmosfera se comporta da seguinte forma. Nós teremos, eu vou fazer aqui bem a grosso modo, viu, pessoal? Nós teremos uma camada de ar próximo ao solo frio, ok? Então, o ar aqui, ó, nessa camada inferior, vai estar frio, certo? E na camada de cima, nós teremos o ar quente, ok? Pelo Bureau de Metodologia, pessoal, essa altura aí que faz essa divisão é 1,25 metros, ok? Mas não tem necessidade de guardar esse valor. Mas aqui nós temos uma condição que é chamada de estável, né? Onde uma massa de ar quente está posicionada acima de uma massa de ar frio, né? E justamente é chamada de estável porque o ar quente ele não vai tomar, né, o espaço, tomar a posição aqui ocupada pelo ar frio, ok, pessoal? Então, em princípio, nós não temos, né, a movimentação vertical dessas duas massas de ar, né, tanto da quente como da frio, ok? Então, essa condição, ela é uma condição, né, que a gente conhece aí popularmente como inversão térmica, né, pessoal? E ela é muito comum, né, de ser observada, tanto em questão do início da noite, né, quanto está no final da tarde ali, já mudando para a noite, e também no início da manhã, né? Então, são os dois períodos do dia aí que nós vamos identificar essa condição atmosférica, ok? Essa condição atmosférica, ela tem um potencial, né, de prejudicar a aplicação de defensivos que ele acaba sendo, às vezes, muito chato no campo, né? A gente já tem que acabar ficando um tempinho ali aguardando a condição ideal. Por quê? Qual que é o problema? Essa camada, né, de ar frio aqui, ela pode funcionar como uma barreira, né, para as gotas, né, que compõem o espectro lá, que já são caracterizadas como gotas mais finas, né? Então, nós temos aqui na legenda, ó, gota fina, gota média e gota grossa. Em se tratando aqui de gota média e grossa, não temos problema, né? Porém, a parte mais fina do espectro, nós já sabemos que o espectro de gotas ele varia, né, pessoal? Foi tema das aulas anteriores. Então, tem um potencial, né, de fazer essa deriva aí, inclusive relacionado com longa distância, né? Porque essas camadas elas não vão sedimentar em cima da cultura, desculpa, essas gotas não vão sedimentar em cima da cultura e elas têm chance de atingir longas distâncias, né? E geralmente essa parte do espectro aí, ela está muito concentrada em produto, né? Então o risco de você contaminar o ambiente, você fazer com que determinado produto chegue na lavoura do vizinho, né, e você tenha qualquer tipo de dano aqui com esse tipo de aplicação, é grande, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa estabilidade atmosférica. O outro tipo aqui, pessoal, né, é a atmosfera instável. Nesse caso, nós teremos uma situação oposta. Vamos colocar aqui novamente, ó. Então temos uma camada, né? A camada mais próxima ao solo é de ar quente, ok? Então, o ar quente está posicionado abaixo de uma camada de ar frio.
né, pessoal? Isso aqui é o que acontece quando o solo começa a aquecer o ar, né? O ar fica quente aqui na próxima superfície, né? Ele estava, vamos imaginar que antes ele estava todo numa mesma temperatura, assim que a radiação solar começa a aquecer o ar, nós teremos então essa situação. Bom, sabemos, né, que o ar quente ele tende a subir, e aqui que mora o problema, né? Então nós teremos a formação das chamadas térmicas ascendentes, né? Então esse ar tem que subir, né, para que o ar mais baixo aqui, o ar mais frio, ele também entre em contato com a superfície do solo, né, se aqueça e também suba na atmosfera, né? Então esse processo aí, né, ele busca o equilíbrio, pessoal. Quais são os momentos que a gente observa, né, essa situação de atmosfera instável? Geralmente é no meio da manhã e também no meio da tarde, né? Então, essa diferença de temperatura entre as camadas vai criar uma térmica ascendente e essas térmicas, né, elas vão, né, potencializar o transporte de defensivos, né, de gotas para a atmosfera superior. Então, é uma condição que também deve ser evitada. E aqui seria uma condição, pessoal, ideal, né, para aplicação, que é a chamada atmosfera neutra. Na atmosfera neutra, pessoal, a gente não consegue, né, identificar entre as camadas que nós já apresentamos aqui, né, a gente não consegue identificar uma grande diferença entre a camada de ar mais próxima ao solo e a camada de ar mais distante, né? Lógico que vai ter uma pequena diferença, mas essa diferença não é capaz de produzir, né, as térmicas ascendentes ou produzir aquele efeito da atmosfera estável, ok? Então, nessa condição aí, inclusive as gotas finas, né, elas conseguem, né, se sedimentar aqui em direção ao solo, né, e as gotas não vão ficar em suspensão, né, aquelas gotas, né, com alto potencial de deriva e com potencial de estarem muito concentradas com o produto, né, elas não vão ser conduzidas por longas distâncias. Então, essa aqui é a condição ideal que a gente vê aí para aplicação, né? Inclusive, né, tá mencionado aqui, ó, para velocidades aí, né, do vento na faixa de 3 a 15 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Cabe ressaltar aqui, só que foi mencionado já de vento, né, adiantando, às vezes muita gente associa o vento como uma coisa ruim, né? Ah, tá ventando, mas o vento, numa aplicação, ele deve estar presente. Às vezes uma condição que tem sem vento, né, 0 km por hora de vento, está associada com falta de uma direção definida, né? Então isso aí pode prejudicar que você não tem, né, como controlar bem. Se você sabe que o vento está sempre numa direção, então a gente já pode direcionar, né, mudar ali a nossa aplicação para colocá-la a favor desse vento. Agora, quando não tem vento, né, pode ser que tenha essa questão, né, do a gente ficar meio perdido, né, em relação para onde o vento vai durante o processo de aplicação. Para calcular, pessoal, voltando aqui para a estabilidade atmosférica, para calcular a estabilidade atmosférica, nós utilizamos, né, essa equação aqui. Então, nós temos o SR, que é a estabilidade atmosférica, teremos, então, T subíndice 2 menos T subíndice 1. Temperatura, né, no caso, vimos aqui, né, o SR é a razão de estabilidade, T2 é a temperatura do ar medida a 10 metros do solo, né? E aqui a temperatura do ar medido a 2,5 metros do solo, ok? Esse U aqui, pessoal, eu copiei essa equação lá do Bureau de Meteorologia, né? Então, ele fala que a velocidade do vento, né, U, a velocidade do vento a 5 metros do solo, determinada a 5 metros do solo.
né? Então, o U aqui ele vem ao quadrado, né? Então, imagine aí que vocês pegaram dados de informação, né, tal como pede aqui na equação, e vocês podem, inclusive, traçar, fazer um banco de dados, né, para ver qual momento seria aquele mais indicado para aplicação, né? Então, esse é um parâmetro aí, estabilidade atmosférica, muito útil, né, que a gente vai estudar, né, a questão de como a atmosfera vai se comportar e também fazer um banco de dados aí que você pode, inclusive, ganhar pontos aí em determinadas situações, né? Esse é um gráfico que apresenta aqui, basicamente, a variação da temperatura, da velocidade do ar e da estabilidade atmosférica, ok? Em função do horário do dia, ok? Tem uma publicação do Graham Tepper, né, que fala sobre essas questões, né, como a atmosfera pode ajudar ou prejudicar a aplicação de defensivos. Bom, mas voltando para o gráfico aqui, né, então aqui embaixo nós temos no eixo X a questão da hora do dia, né, então nós temos aqui, ó, meio-dia, 1 hora da tarde, meia-noite, né, então forma aqui as 24 horas, ok? A linha azul, ela reflete a estabilidade atmosférica, né, conforme está na legenda aqui. A linha preta é a velocidade do vento e a linha vermelha a temperatura do ar, ok? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, olha só. Depois de 6 horas da tarde, né, que a gente observa aqui, né, a questão da atmosfera, ela está muito estável, né? Então, qual que é a condição de atmosfera estável? Né? O ar frio abaixo do ar quente, né? Então, essa aqui, durante aí o período de quase de 5, um pouquinho para 5h30 da tarde até 10h30 por aí, né? É uma condição em que a atmosfera está muito estável, certo? Depois, né, essa condição ela volta aqui, ó, a aparecer, né? Depois da meia-noite, né? 11h30 até 3h30, 4 horas da manhã. Então, acompanhando aqui, né, pessoal, o valor SR, olha o que acontece. São os maiores valores, né? 2,76. Depois tem um período aqui que tem uma queda, né? Mas a gente volta aqui para 3,29. Então, essa condição aqui, ó, remete a uma atmosfera muito estável, né? Qual que seria, então, aí a questão da condição neutra, né, que seria a ideal para a aplicação de defensivos, né? Tá listado aqui, são os menores valores, né? Então, tenho essas condições, ali pegando desde às vezes 7 horas, 7h30 da manhã para frente, né? Lógico que isso aqui é para uma região específica, né, pessoal? Mas dá para a gente exemplificar. E também, né, alguma parte da tarde ali, né? Então, a gente deve ficar atento a essas condições, né? Então, essa equação aqui, ó, anterior, até voltar nela aqui para nos ajudar um pouco, qual que seria essa condição neutra, né? Neutra, percebam que os valores aqui, ó, eles são baixos, né? Então, se eu tenho uma situação aí em que as temperaturas do ar a 5 e a 10, a 2,5 e a 10 metros de altura, né, pessoal, elas estarão muito próximas, ok? Então, esse tipo de informação aqui vocês podem gerar, né, de acordo com a condição que vocês estiverem, pessoal, certo? Então, nós temos isso aqui até como um guia para a aplicação de defensivos, né? Então, nós podemos definir, né, as estratégias pensando aí nos intervalos, né, mais favoráveis para realizar a aplicação, né? Então, isso aqui serve muito bem para orientar, né, uma pessoa aí durante o processo de aplicação. É lógico que desse conjunto aqui, pessoal, a gente não pode, às vezes, analisar só a estabilidade atmosférica. A gente vai ver nos próximos itens a questão de temperatura e umidade, né? Então, a gente deve
observar, na verdade, o conjunto da obra, beleza? Então aqui o GrameTap ele utiliza inclusive aqui uma classificação, né, das faixas que são estáveis, neutras, moderadamente estáveis e muito estáveis, certo? O próximo item, né, abordado na aula aqui são os ventos, né? O que é o vento? O vento ele é basicamente a movimentação tridimensional da massa de ar, né, da atmosfera, né, junto à superfície do solo. Né? E qual que é a importância do vento na aplicação de defensivos? É basicamente o que nós já falamos em alguns pontos aí para trás, né? A movimentação da massa de ar, o vento, né? Ela vai auxiliar aí no processo chamado por deriva, que é o que a gente quer reduzir, né? Então, só para refrescar a memória de vocês, deriva é qualquer desvio sofrido pelas gotas em relação ao alvo que vocês planejaram. Existem alguns tipos específicos de deriva, pessoal. A gente pode acabar fazendo uma divisão, né? Que é a tal da endoderiva e a exoderiva, né? Imagine que vocês estão fazendo a aplicação e no momento lá bate uma rajada de vento e vai carrear as gotas que você estava aplicando para um determinado ponto dentro da sua própria lavoura que você está tratando. Então acaba que aquele lugar que você de fato queria, né, que essas gotas fossem depositadas, ela não receberá a quantidade adequada, né? Então, aquelas gotas que eram para cair naquela região vão cair em outra posição da lavoura. Então pode acontecer de área ficar sem receber e uma área receber mais. Porém, está tudo dentro da sua lavoura. Então, assim, é lógico que não é desejável, mas menos mal, né? Agora, a exoderiva, ela já vai, né, para fora do talhão que vocês estão tratando. Essa é uma deriva muito perigosa aí também em termos de meio ambiente, em termos de vizinhos, né? Às vezes você está aplicando um herbicida, aquele herbicida vai para a lavoura do vizinho, vai cair numa plantação de eucalipto, né? Isso não é coisa rara da gente identificar, não, ok? Então, pessoal, vários fatores, né, eles podem contribuir aí para a ocorrência da deriva, só que o vento, né, é um dos principais, né? Se não o principal que a gente menciona aí em termos de aplicação, ok? Essa figura aqui no próximo slide, ela já foi mostrada para vocês em aulas anteriores, né? Então a gente consegue observar aqui, né, a deriva acontecendo. Onde que essa deriva aqui vai parar? A gente não sabe, né? Se cair dentro da própria lavoura, vai ser a endoderiva. Se cair fora, cair nessa mata aqui, já estaremos falando de exoderiva. Pessoal, então é fundamental que a gente consiga, né, tenha noção e acompanhe isso até mesmo por meio de sensores, né, a questão da velocidade e a direção do vento no momento da aplicação, porque isso aí vai orientar muito, né, o agricultor se ele para, se ele continua a aplicação, né, então a gente tem que ter noção a respeito dos ventos, né. Além de influenciar a deriva, né, a questão dos ventos pode também influenciar aí na concentração de defensivos que vai ficar em suspensão do ar, né, e também nas gotas, né, aplicadas e na direção de transporte. Então, imaginem que uma pessoa está aplicando numa situação de inversão térmica. Aquelas gotas finas do espectro vão ficar, né, em suspensão, elas não vão sedimentar na área, elas não vão descer, e você tem um vento muito forte. Então, a chance de levar esse produto mais longe ainda do que ele iria, né, é muito grande. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a questão do vento, né, monitorar a sua intensidade, a sua direção. Existe para tal, né, alguns equipamentos aí que podem ser utilizados. Esse que está projetado aí no slide de vocês é o chamado, né, anemômetro universal. Não sei se vocês já viram, mas é um equipamento muito comum aí em estações meteorológicas, né? Então ele tem aqui embaixo um sensor do tipo copolímetro, certo? Que vai medir a velocidade do ar. E esse anteparo aqui de cima ele mede a direção.
né? Então, esses anemômetros, se possível, né, eles devem ser instalados em locais que são chave para o monitoramento aí da movimentação da massa de ar a, durante a aplicação. E a altura também de instalação desses aparelhos, ela vai ser condicionada com o que você tem ali em termos de equipamento para aplicação. Se você está trabalhando com pulverizador de barras, né, seja tratorizado ou autopropelido, você pode pensar aí em menores altitudes, né, na faixa de 1 metro e meio. Agora, se for avião, a gente já tem que ter, né, um sensor aí, instalação mais alto, certo? Com base na informação desse tipo de equipamento, pessoal, existem vários, viu, pessoal, desse tipo aqui, eu só coloquei esse para vocês ficarem sabendo de fato que existe, né, como monitorados de uma forma mais técnica, né, mais metodológica. E com base nessas informações que esse sensor produz, a gente pode criar esse tipo de carta que está representado aí, ó. Então, olha que legal se vocês conseguirem fazer isso aqui numa propriedade. Vocês vão pegar e temos aqui, ó, primeiramente, esse de cima aqui, nessa imagem de cima, ela trata aqui a respeito da velocidade do vento, né? Então, você consegue traçar uma média dessa velocidade ao longo do dia ou ao longo do momento que você quer monitorar, né? Ah, vamos monitorar aqui durante as condições de atmosfera estável, né? Então, você tem essa informação aqui bem detalhada. E também, né, além da intensidade, saber a direção que o vento tem. Então, isso aqui é lógico que vai ser uma propriedade característica de cada região, né, de cada talhão dentro de uma fazenda, mas com base nesse tipo de informação a gente consegue nortear muito bem aí a aplicação de defensivos, né? A gente consegue saber quais são na verdade, estimar, né, quais as melhores janelas para a aplicação. Nós temos aí que caracterizar alguns tipos de vento, pessoal. Primeiro, aí começar pelos ventos sinóticos, né? O que que é o vento, né, pessoal? O vento, a gente já sabe que é a movimentação da massa de ar, mas essa movimentação ela ocorre em decorrência aí das diferentes pressões que temos, né, no globo terrestre, né? Então, a massa de ar ela vai se movimentar de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, né? E os chamados ventos sinóticos, que estão representados aí por essa figura, eles são aqueles, né, que justamente seguem essa movimentação, né? Eles vão para uma região de alta pressão para uma região de baixa. Então, essas diferenças de pressão elas ocorrem, né, naturalmente no globo terrestre, em função aí de uma série de fatores, e também, né, a gente tem que, lógico, relacionar o principal aí, que é a temperatura de várias partes, né, da Terra aí, ok? Então, essas linhas, né, como que a gente analisa aqui? É como se fosse um gráfico lá da topografia, né, uma série de curvas em nível, né? Então, quanto mais próximo essas linhas tiverem, né, elas vão indicar o quê? Maior velocidade, maior mudança, aliás, né, dessas intensidades de vento e tudo, né? Então a gente consegue saber o padrão de vento de um local, ok? Isso aqui nós estamos pensando em larga escala, né, pessoal? Então, além desses ventos sinóticos, né, nós temos os chamados ventos locais. Esses ventos locais, eles são induzidos por características do local, né? A gente está pensando aí na topografia do local. E eles vão se caracterizar por qualquer variação em relação ao padrão de vento esperado naquela região. Então, imagine que a gente tem um padrão aqui, né, de movimentação do vento, de acordo com essa figura anterior, né? Então, os ventos locais tratam-se aí, no caso, de uma alteração desses padrões, né? Ah, deveria soprar, então, aqui do norte para sul, mas em determinada região isso vai ser alterada por causa da presença de elementos topográficos, ok? Um desses primeiros tipos aí, né, que tem de vento local, que eu vou listar para vocês,
são os chamados ventos catabáticos. Esse vento catabático ele é também conhecido por vento de drenagem, né? E pelo arranjo da figura aqui, nós podemos ter uma boa ideia do que acontece, né? Essa movimentação da massa de ar, ela vai descer, né, em direção ao vale, ó. Então, durante o processo de resfriamento da massa de ar, né, o que que acontece? Geralmente as regiões mais altas vão resfriar primeiro, né? Então, como o ar fica mais denso, ele tende a descer, né? Ele desce e vai empurrando para cima o ar que está mais quente, ó. Então, o ar mais quente ele vai subir aqui na atmosfera, né? Então, nós teremos uma movimentação no sentido aqui do vale, né, pessoal? Qual que seria o problema aqui em termos de aplicação, né? Imagine que tem lavouras posicionadas aqui nessa parte, né, mais alta e durante a aplicação, né, você aplica no momento desse aqui, ocorre muita deriva, às vezes não tinha uma condição atmosférica adequada e essas gotas foram todas conduzidas aqui para o interior do vale. Aí no vale aqui, ó, por ser um vento de drenagem, né, pode ter aqui uma movimentação da massa de ar levando esses defensivos para regiões bem distantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos ventos, né, produzidos por regiões específicas, produzidos aí por elementos da topografia. Um outro tipo de vento local também associado com a topografia, basicamente, aliás, todos os tipos de vento estarão associados com a topografia, né, pessoal? Que são, no caso, aí, os ventos anabáticos. Os ventos anabáticos, eles fazem a movimentação contrária, né, do que nós acabamos de ver. Eles vão subir a montanha, né? Então, no caso, eles sopram o morro acima quando o aquecimento do solo próximo ao topo das montanhas desloca o ar quente, né, para cima e cria um gradiente de pressão que força a subida da massa de ar. Certo, pessoal? Então, da mesma forma que nos ventos catabáticos, nós podemos ter, né? Às vezes tem a agricultura sendo feita aqui na parte mais baixa, né? Aqui na região da Zona da Mata, a gente às vezes observa muito isso, né? Tem uma parte mais baixa do terreno, que é mais plana, próximo, às vezes, era o leito maior de um rio, né? Por exemplo. Então, existe a possibilidade de ocorrer esse padrão de vento, né? E que pode auxiliar aí na condução, na dispersão da deriva, né, para regiões mais distantes. Alguns outros tipos de vento aqui, pessoal, além de produzir o vento catabático e anabático, né, o relevo também ele vai produzir desvios, né, nas correntes aí no fluxo do vento, né? Então, funcionam como obstáculos naturais, né, que vão ajudar aí a mudar esse padrão de vento de uma região, né? E também é lógico que vai estar relacionado aí com a aplicação de defensivos, né? Se ela vai chegar mais longe, se vai chegar mais perto, é só para listar aí que existem, né, esses problemas, pessoal. Um tipo bem interessante de vento local e que todo mundo conhece, pessoal, são as brisas, né? Então, nós temos a questão da brisa marítima. O que acontece, né? Durante o dia, nós teremos a seguinte situação. Opa! Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Durante o dia, pessoal, né? Quando o ar começa a se aquecer, nós temos a seguinte situação. Vou relembrar um conceito. Essa cor não ficou boa aqui, deixa eu trocar, vou voltar para o vermelho aqui mesmo. O que acontece? O calor específico da superfície terrestre, né? Ele acaba sendo menor do que o da água do mar, né? Então, calor específico, menor calor específico, né? Quer dizer o quê? Que ele vai precisar receber menos energia para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, por exemplo, ok? Já no caso da água, por ter um calor específico maior, ela vai demorar mais
para aquecer. Então aqui, ó, vai aquecer mais lentamente, aqui vai aquecer mais rapidamente. Isso quer dizer o seguinte, né? Durante o dia do aquecimento da superfície, aquela massa de ar que está junto ao solo, né? Já no continente, ela vai se aquecer mais rapidamente que a massa de ar posicionada logo acima aqui do oceano. Né? Então, nós teremos aqui um ar menos denso, né, que é o ar mais quente, e o ar mais frio aqui acima do oceano. Então, é lógico que isso aí vai produzir o quê? Um gradiente de pressão, né, que vai fazer com que a massa de ar frio, né, ela se desloque, né, do continente para, oh, desculpa, do oceano para o continente, ok, pessoal? Então, esse é o fluxo de ar aí, né, que acontece na brisa, né, durante o dia. Então, isso aqui é um negócio que todo mundo percebe, né, quando está de férias na praia, essa questão das brisas, né? E na noite, a movimentação é o contrário, né? Como o calor específico da água é maior, né, ela vai demorar mais também, né, a se resfriar. Ela vai resfriar mais lentamente que a superfície terrestre. Então, nesse caso, pessoal, o continente, né, a massa de ar localizada acima do continente, vai ficar mais fria e mais densa, né, de forma mais rápida que a massa de ar posicionada acima do oceano. Então, nós teremos um fluxo inverso, né? A brisa agora soprará do continente para o oceano. Então, esse aí é um tipo bem interessante aí, de vento local, né, e que pode também estar relacionado com a questão da aplicação de defensivos, certinho? O próximo item aqui é a temperatura do ar, né? Então, a temperatura do ar, pessoal, como já foi mencionado aqui em alguns outros trechos, né, ela tem uma função muito importante aí, principalmente no que diz respeito à evaporação das gotas, né? E além disso, nós podemos também pensar em termos de turbulência, né? Da turbulência que o ar terá, né? Se for justamente naquela condição que nós falamos, né? Questão de estabilidade atmosférica. Nós teremos também um efeito aí em volatilização de defensivo, né? Então, a temperatura ela terá um efeito direto na taxa de absorção e de volatilização dos defensivos agrícolas, além de influenciar diretamente na evaporação da parte aquosa das gotas. O aumento da temperatura, né, ela vai resultar em elevação da taxa de evaporação de gotas e também no aumento da turbulência do ar, né? Junto disso aí vem a volatilização de defensivos na planta e no solo, né? E também na elevação das correntes térmicas que levam o defensivo na atmosfera, conforme nós já comentamos, né, no item anterior, lá no primeiro item, sobre estabilidade atmosférica e também em relação aos ventos. Tem algumas equações, pessoal, alguns modelos, né, que são utilizados aí para a gente estimar a vida média de uma gota, né? Por exemplo, esse primeiro que está listado aqui, ele fala que a vida média da gota, né, se vê subíndice mg aqui, em segundos, ele vai ser o quê? D elevado ao quadrado, que é o diâmetro da gota, né, dividido por 80 vezes ΔT. Esse ΔT aqui é a diferença psicrométrica ou depressão psicrométrica, né, que eu já vou falar para vocês daqui 2 slides, ok? Então, é possível estimar quanto tempo, né, uma gota dura, sabendo-se o seu diâmetro e a diferença psicrométrica que ela está submetida, né? E é possível também estimar, né, quanto a gota ela vai sofrer aí, de deslocamento, né, em função também desses dois parâmetros. Nós estamos falando novamente aí, né, deixa eu voltar aqui, estamos falando novamente aí da questão, opa, está meio difícil aqui, deu certo. Então, ó, em função do diâmetro
e da diferença psicrométrica, né, utilizando essa equação aqui, vocês não precisam se preocupar, né, a gente consegue determinar a distância que a gota vai percorrer, né? Inclusive existe um programa chamado DriftSim, né, que ele utiliza dessas equações para falar se a gota vai ter, né, alguma coisa prejudicial em função de deriva e tudo, né? Mas vamos lá, qual que é o ponto-chave que eu quero chegar com vocês? É esse ΔT, né? Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar desse parâmetro quando eu passar para esse próximo slide aqui, ó. Né? Então, diferença psicrométrica, pessoal, nós estamos pensando na diferença de leitura entre o termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo molhado, né? Eu também antigamente conhecido como bulbo úmido, né? Então, essa leitura, pessoal, essa diferença que é chamada de diferença psicrométrica, né? Então, cada tipo de termômetro, ele terá uma leitura. O termômetro de bulbo seco, ele terá uma leitura, né, em condições aí que não seja 100%, uma leitura maior do que aquela obtida no termômetro de bulbo molhado, ok? Então, vamos supor que eu tenho uma leitura no termômetro de bulbo seco, né? Vamos utilizar isso aqui que está lá no material de secagem e armazenamento, né? Que é o seguinte, vamos supor que nós tivemos, vamos pegar um valor inteiro aqui, a temperatura do bulbo molhado, por exemplo, foi de 25 graus. Né? Imaginemos aí que a temperatura do ar, pessoal, foi de 32 graus medido com o termômetro de bulbo seco, né? Então, nós teremos, ó, 32 menos 25. Então, 32 graus menos 25, a diferença psicrométrica aqui é igual a 7, ó. Então, nessa tabela, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nessa primeira coluna, nós vamos localizar a temperatura de bulbo molhado, que já está marcada aqui, os 25 graus. E aqui em cima, ó, na segunda linha, nós vamos buscar qual coluna corresponde à diferença psicrométrica, né, de 7 graus, que é o que nós calculamos aqui em cima. Então, nós vamos descer essa linha até aqui embaixo, ó. E o que nós temos aqui no meio, pessoal? Isso aqui é a umidade relativa do ar, ok? Então, existe uma série de formas de fazer essa determinação da umidade relativa, pessoal, mas que fique, né, já apresentado para vocês aí, que nós vamos voltar a falar dessas temperaturas de diferença psicométrica, inclusive no próximo item aqui, ok? Então, pessoal, o que mais temos aí para falar a respeito de temperatura do ar? Deixa eu só me orientar aqui. Sim. Um outro detalhe, né? É que, pessoal, a temperatura do ar, ela varia, né, de acordo com a altitude. A gente já sabe disso lá do estudo da estabilidade atmosférica. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, olha que interessante. Nós temos nessa figura, né, três condições, né, de superfície. Nós temos aqui cana-de-açúcar irrigada, temos aqui milheto e temos aqui o solo nu, ok? Olha só aqui, no caso, nas primeiras horas da manhã, né, no sunrise aqui. Então, pelo Bureau de Meteorologia Internacional, essa medição da temperatura é feita aqui em 1,25 m, ok? Nesse ponto aqui. Em princípio, a gente não identifica muita variação aqui, né, no nascer do sol. Mas olhem só no meio-dia, né, quanta variação nós temos aí de acordo com a altura. Né? Então, olha só, a situação da cana-de-açúcar irrigada a 1,25 m, né, ela tem uma temperatura aqui próxima aí a 27, alguma coisa, né? Agora, quando você chega lá próximo à superfície, olha para onde que ela foi. Ela foi para um pouquinho mais aí que 22, né? Quase 23 graus. Aí aqui nós temos a situação, ó, que é o milheto, né?
milheto ele já apresenta um aumento da temperatura, né? Sai aqui de cerca de 29 para 30, talvez, é um pouquinho mais que 30. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Essa outra reta, nessa reta amarela, ela fala sobre solo nu, né? Então, olha a diferença. Vou até mudar a cor aqui, para ficar bem claro, pessoal. Olha só a diferença. Temperatura medida determinada a 1,25 m. Né? Quando essa determinação é feita lá bem próximo à superfície, olha quanto que a temperatura do solo vai estar. Quase 36 graus. Então, nós tivemos aqui uma mudança fácil, né, de 6 graus. Qual que é a grande implicação disso aí? Né? Vamos pensar numa aplicação de defensivo feita aqui, ó, a meio metro de altura. Nessa situação aqui, né? Então, a meio metro de altura, você tinha 30 graus. As gotas foram produzidas nessa distância, só que na medida que elas aproximam da superfície do solo, né, a temperatura nessa região é maior também. Né? Então, à medida que a gota se aproxima do solo, a chance dela evaporar aumenta também, né? Então, o potencial de evaporação aumenta com essa proximidade. Por isso que é interessante a gente frisar. A gente pulverizar em cima de uma lavoura e pulverizar em solo nu é diferente. Para fazer um processo de aplicação em solo nu, né, a gente tem que estar ciente que a temperatura próxima à superfície, né, vai ser muito mais alta. Isso acontece, pessoal, aqui tem só 3 situações, né, listadas, mas isso acontece em qualquer situação, né? Então, por que que a biomassa, por que que a cana tem uma redução, né? Por causa da biomassa, a sombra que faz ali e tal, né? Já no milheto a gente não observa tanta biomassa assim por hectare, então às vezes a gente consegue ter um ganho, né, relativo em temperatura, mas eu quero que vocês tenham esse cuidado aí durante as aplicações e também em relação à disciplina, beleza? Vamos ver, tem um outro slide aqui, simplesmente está falando daquelas correntes térmicas, né, que nós falamos, a temperatura que produz o aquecimento do solo, né, pessoal, e a movimentação das térmicas, enfim, aqui eu não vou frisar, não vou ficar muito tempo aqui, ok? Aqui aquelas condições de inversão térmica, que eu também não vou detalhar muito aqui, que já foi mencionado antes, ok? Então, o nosso próximo item aqui é a umidade relativa. A umidade relativa, pessoal, né, o que ela mede, né? Então, a taxa de evaporação das gotas em uma aplicação de defensivo será determinada pela quantidade de vapor d'água que o ar pode absorver, né? Então, o que é umidade do ar? Ou umidade relativa, né? Esse parâmetro remete à relação existente entre a quantidade de vapor d'água no ar, né, e a quantidade máxima que ele pode reter, né, em uma determinada temperatura, certo, pessoal? Nós vamos comparar o que, então? É a quantidade de vapor atual no ar atmosférico com aquela quantidade máxima de vapor que ele pode reter, né, a uma determinada temperatura. Né? Então, quando começa a chover, que tem formação de gotículas de ar, né, na atmosfera, o que aconteceu? A pressão de vapor da água, né, está próxima da quantidade máxima que pode reter. Então, começa, né, a questão da formação de precipitação. Uma coisa que às vezes a gente deixa passar em branco é que a capacidade de retenção de água varia com a temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura do ar, certo? Então, se a gente pega aqui da direita para a esquerda, nós temos aumento da temperatura do ar. Quanto maior a temperatura do ar, maior será a capacidade que ele apresenta em reter umidade, né? Que ele apresenta em reter aí, a água na sua forma de vapor, ok? Então, essa figura aqui, eu quis colocar ela para vocês, que representa muito bem, né? Então, nós temos aqui uma mesma quantidade de vapor d'água, né, em 3 situações diferentes de temperatura. Ó. A 10 graus, essa quantidade de vapor d'água, ela correspondia a 100% de umidade relativa. Ó.
a 20 passou para 52%, a 30 para 28%, ok? Então, isso eu quero deixar claro para vocês. Agora tem aqui novamente a questão do gráfico psicrométrico, né, pessoal? Que essa depressão psicrométrica que já foi apresentada para nós aqui é um ótimo indicador aí para nortear a aplicação de defensivo, né? Então a temperatura medida no termômetro de bulbo seco menos a temperatura de bulbo úmido, né? Ela apresenta aí um efeito conjunto, né, da temperatura e da umidade. A gente consegue chegar na umidade relativa do ar, né? Opa, vou usar a caneta aqui, ó. Então está exemplificado aqui, né, pessoal? Hoje eu estou tendo problema aqui. Então aqui, ó, pegando 7 e 21, né, nós temos aqui 51% de umidade. Então uma ferramenta que pode ser utilizada. Aqui já no âmbito da aplicação de defensivos, né, pessoal? Nós temos as chamadas zonas, né, preferenciais ou zonas recomendadas. Notem, né, que a região verde aqui, né, essa região, é a região de contorno, né, preferível para a gente fazer aplicação de defensivos, né? E na medida que o ΔT, ó, né, sai dessas condições aqui, nós temos aí situações que não são adequadas. Então, o amarelo, né, que está tanto aqui em cima como aqui embaixo, e o rosa também, né, seja ele cortado ou não, né? Então, a gente terá aqui condições adversas para aplicação. Então, esse é um gráfico aqui, uma carta, né, utilizada por uma determinada região, que delimita, né, regiões de contorno boas ou ruins para aplicação em função da diferença psicrométrica, ok? Um bom e velho conhecido de vocês aí é o tal desse gráfico, né, pessoal? O gráfico psicrométrico. Ele pode também, deve ser utilizado, né, quando for necessário para fazer aí a questão da análise, né? O que nós temos aqui? Só para vocês relembrarem, né? Eu vou até colocar uma marca-texto aqui, acho que fica mais visível. Pessoal, isso aqui, ó, é a pressão de vapor de saturação calculada, né, com base na temperatura de um termômetro de bulbo molhado. Essa aqui em cima, ó, é a pressão de vapor de saturação, né? Ela é lida aí pela temperatura do termômetro de bulbo seco, ok? Lembre-se que a temperatura de bulbo seco é que vai determinar aí, né, qual que é o máximo de pressão de vapor que o ar ele consegue segurar naquela condição. E nós teremos aqui a pressão de vapor atual, né, que é o P subíndice V. Né? Então, essa parte do gráfico aqui eu não vou detalhar, né, pessoal, que é só para a gente ter noção de como é calculada. Mas então, conhecendo cada uma dessas situações aí, né, se a gente tiver disponível um termômetro, que é muito simples, né, termômetro de bulbo molhado e bulbo seco, a gente consegue ter, né, aí, no caso, os recursos para calcular a pressão de vapor. Então, nesse próximo slide aqui, nós temos, ó, pressão de vapor de saturação, né? Então, P subíndice VS aqui, temos essa equação que também já deve ter sido apresentada para vocês ao longo da graduação. Aqui, ó, o T é a temperatura do ar, pessoal, lida por um termômetro de bulbo seco, ok? Então, aqui, com essa primeira equação, a gente vai conseguir estimar, né, a pressão de vapor de saturação de vapor d'água no ar, em quilopascal, e depois, né, a gente consegue relacionar a pressão de vapor de saturação do ar com a pressão de vapor atual, ok, que está aqui embaixo, né, e também a umidade. Então, se a gente rearranjar essa equação aí, nós vamos conseguir chegar ao seguinte, ó, a umidade relativa do ar, né, ela é igual ao quê? É igual à pressão de vapor atual, né, ou também chamada de pressão de vapor parcial do ar, dividido pela pressão de vapor de saturação
multiplicado por 100. Então, vocês devem ter visto, né, na disciplina essa equação escrita dessa forma. Então, se a gente tem como calcular, né, a pressão de evaporação, a pressão de saturação, né, do ar nessas duas condições, nós vamos conseguir calcular, né, a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Aí eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, inicialmente, para a gente tomar cuidado, né, com esse item aqui, ó, que eu acho que é o mais importante em termos de aplicação de defensivo. Já falei com vocês aí em algumas aulas, né, da questão da temperatura e umidade do ar. Então, vocês pegam o material, vê o webinar, aí o cara fala, não pulverizar a temperatura acima de 27 graus Celsius. Tem gente que vai lá e fala, não pode pulverizar acima de 25 graus Celsius, né? Então, isso aqui, pessoal, geralmente vem junto lá da umidade do ar, né? A umidade do ar tem que estar superior a 75%, ou tem que estar superior a 70%, 60%. Então, cada um fala alguma coisa, né? Mas eu falo com vocês que o interessante, né, se a gente tiver como utilizar, é fazer o cálculo do DPV, o déficit de pressão de vapor. O que é isso? Né? O DPV, ele mede a quantidade de ar quantidade de umidade, na verdade, né, que é necessário para chegar, para saturar aquele ar. Né? Então, imaginem que valores mais altos de DPV, eles indicam o quê? Que o ar está muito seco e que ele tem muito potencial de evaporar gotas que são lançadas na atmosfera. Ok? Tem aqui um gráfico, pessoal, do experimento que nós fizemos em câmara climática, lá no laboratório de aplicação de defensivos, né, que nós colocamos uma gota, na verdade uma série de gotas, que foi um experimento e tudo, nós colocamos uma série de gotas, né, em cima de uma superfície e mudamos a temperatura por meio de, mudamos o DPV, né, por meio do controle de temperatura e umidade, e analisamos a durabilidade da gota, ou seja, quanto tempo até aquela gota desaparecer. Nós monitoramos isso com um microscópio eletrônico, né, pessoal? Na verdade, lupa eletrônica. Então, quando a gota, né, nós identificamos que ela sumiu, a gente tomava aquele tempo ali, né? Então, aqui embaixo nós temos o déficit de pressão de vapor e aqui a duração da gota em cima de uma superfície foliar. Nós utilizamos aqui, inclusive, foi folha de café. Não se preocupem aqui com o modelo, né? Vamos só pensar aqui de fato nos dados observados. Então, com déficit de pressão de vapor, no caso, o primeiro aqui, pessoal, era de 7 hectopascal, certo? Ou então 1 quilopascal, nós temos que a gota durou 18 minutos em cima da superfície. Né? Então, depois nós aumentamos aqui, se eu não me engano, desculpa, aqui foi 7 aqui, e aqui 14, ó. Nessa região foi 14. Ó. Quando o DPV passou de 7 para 14 hectopascal, né, no caso 0,7 para 1,4 quilopascal, a duração da gota já foi para baixo de 10 minutos. Olha só que coisa grave, né? E assim continuou, né? Quanto maior o DPV, quanto maior o DPV, menor a duração daquela gota. Né? Por quê? Porque o DPV ele indica basicamente isso, né? O potencial que o ar tem de evaporar líquido, né, que esteja ali em contato com ele. Ok, pessoal? Então, esse aqui, para mim, assim, se for recomendar para vocês, é o fator que é fundamental aí nas aplicações. Por que o pessoal fala de temperatura e umidade? Por exemplo, vamos pegar a temperatura de 25 graus e a umidade de 75%. Geralmente, essas combinações aí, elas vão fornecer DPVs, né, que são geralmente próximos, né, do que é recomendado para a aplicação.
Se eu fosse falar para vocês aí, e geralmente a gente encontra também em algumas literaturas, é que valores de DPV acima de 1 quilopascal ou acima de 10, né, tanto faz, é a mesma coisa, já não são recomendados para aplicação, porque a capacidade evaporativa do ar está muito alta, beleza? Aqui eu vou listar, né, pessoal, algumas coisas aqui que talvez vocês não vão ver em outro lugar. Muita gente fala evaporação da gota, né? Então a gente pensa lá, evaporação total, a gota vai evaporar e não vai chegar ao alvo. Mas existe também a chamada evaporação parcial. Às vezes aquela gota que foi formada pela ponta de aplicação, ela vai sofrer uma redução do seu tamanho, mas não vai sumir, ok? Então qual que é o problema da evaporação parcial? É que uma gota, ela nasce, né, formada com tamanho de 200 micra, só que na medida que ela vai se deslocando, aproximando da superfície, e principalmente dada aquela questão do aumento da temperatura, né, quando se aproxima da superfície, ela vai reduzindo seu tamanho. Então, às vezes, ela saiu como uma gota de 200 micra e está chegando como uma gota de 100, uma gota de 50 micra, entendeu? Então, essa gota ela tem uma capacidade, né, de sofrer uma deriva maior, porque ela tem uma massa muito reduzida, né? Então, o risco de deriva ele vai aumentar, né, com essas situações aí que envolvem a evaporação parcial das gotas. Uma coisa também, um outro problema que vocês não vão ouvir falar facilmente, né, é a questão da evaporação parcial afetar na concentração do produto. Né, eu vou fazer aqui, tentar fazer para vocês um esqueminha, pessoal. Essa aula ia ficar curta, mas já está ficando grande. Mas é o seguinte, imagine que vocês têm uma gota, né? E nessa gota aqui nós teremos, né? Na verdade, essa gota é formada por calda e aqui dentro temos o ingrediente ativo mais o produto. Desculpa, ingrediente ativo mais o veículo, né, pessoal? Então tem o ingrediente ativo e água aqui dentro dessa gota, formando a calda. O que vai acontecer, pessoal? O que pode acontecer? Como essas substâncias elas têm diferentes características físico-químicas, é possível, ok, que ocorra a evaporação da parte aquosa, ou seja, o veículo ele vai evaporar, né, numa taxa mais rápida que o ingrediente ativo ou que o produto comercial. Então pode acontecer, né, dessa gota ela passar a ser uma gota menor e com uma concentração maior de defensivo agrícola, certo? Qual que seria o problema disso? O problema disso é que dependendo da formulação, né, nós podemos ter aí o aumento do potencial de causar fitotoxicidade na planta, né? Então isso é uma situação que quase ninguém menciona aí, mas que pode acontecer, ok? Que fique registrado então essa questão, né? Evaporação zero ela não vai acontecer, pessoal. Infelizmente sempre acontece, né, alguma coisa em termos de evaporação, certo? E a evaporação total, só para linkar aqui com esse último item, né, pessoal? Evaporação total tem todo aquele problema que nós já comentamos lá nas primeiras aulas sobre contaminação atmosférica, ok? Para finalizar essa aula, né, que já está ficando longa, nós vamos falar sobre algumas estratégias para redução da deriva. Algumas delas, trabalhar com gotas grossas. Então, na medida do possível, dentro do tratamento que você está fazendo, dentro dos equipamentos que você tenha na propriedade, né, dentro do alvo que você esteja tratando, das condições meteorológicas, vocês devem, né, optar sempre por trabalhar com gotas grossas, pois essas, né, são menos suscetíveis à deriva, ok? Não trabalhar com velocidades muito elevadas, certo? Aqui às vezes pode
produzir um aumento aí do potencial de deriva, certo? A gente tem que adequar a marcha, né, e a velocidade de operação do conjunto, tudo. Altura da barra, o que a gente pode mencionar? Quanto mais próximo do alvo tiver, pessoal, né, menor será a distância que as gotas têm que se deslocar até atingir o alvo. Então, a comunidade internacional, né, fala aí para você fazer o manejo da altura da barra. Quanto mais próximo você conseguir colocar a barra, né, do alvo, melhor. Só que nesse ponto aqui, eu vou até chamar a atenção aqui, colocando em cor diferente, aqui a gente tem que pensar na questão da uniformidade. Então, é necessário fazer manejo de espaçamento de pontas, fazer manejo da própria ponta, né, para conseguir manter uma boa uniformidade de aplicação, né, que é simbolizada lá, só para lembrar vocês, pelos coeficientes de variação, ok? Outra coisa importante, pessoal, é definir momento de parar e iniciar a aplicação, né? Então, acaba que isso aqui nunca acontece, nunca vi isso acontecer, infelizmente, né? Bem adequado, mas a não ser com pulverização aérea, né? Mas é desejável, né, que as propriedades tenham um bom planejamento. Ah, as condições estão favorecendo a deriva, vamos parar a aplicação, né? Assim, às vezes a gente vê isso acontecer de uma forma assim bem embrionária, né? Sem uso de sensores, de algum outro recurso mais técnico. A pessoa identifica, né? Pela, pela própria análise, sei lá, de uma árvore. Ah, quando você vê o galho de uma árvore mexendo, né? É indicativo que o vento está muito forte. Agora, quando você tem só as folhas, né, mexendo e o ramo, já são ventos mais brandos, né? Então, é necessário realmente ter critério com isso. A fazenda, principalmente propriedade grande, né, ela pode e tem condição para se aparelhar em relação a isso. Identificar também, né, as variações de microclima, né, pensando aí no que foi mencionado, né, da questão das situações locais de vento, de temperatura, umidade, né? A gente sabe que regiões mais baixas são ser mais frias, comportar diferente no caso, né? Como eu já falei, sempre tentar monitorar as condições, né? Monitorar vento e evitar aplicação em solo exposto. Aqui no final teria uma pergunta dessa aqui para vocês, ó, né? Vocês recomendam uma aplicação nessa condição? Então, eu não vou nem responder, pessoal, deixar vocês pensarem aí. Quem tiver depois, coloque em discussão lá no grupo do WhatsApp, ok? E a último slide aqui, ó, mostra um conjunto de sensores, hein? A gente chama de sensores on the go, né, que fazem monitoramento em tempo real da condição climática, né? Da condição atmosférica, né, no caso. Então, isso aqui permite, né, você ter um sistema automatizado para passar informação, né, se você para ou se continua aplicando. Então, só para reforçar, né, a questão da tecnologia já está disponível, né? Falta aí uma conscientização do Brasil, né, como de um modo geral, a respeito da utilização, né, da importância da utilização desses recursos aí para fazer uma boa aplicação de defensivos. Então, pessoal, eu agradeço a atenção. Desculpe aí, eu acabei estourando o tempo aqui, acho que em 12 minutos. Mas é isso. Então, as dúvidas aí vocês guardem para a aula de sexta-feira. E bons estudos. Muito obrigado.